Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula prática de análises laboratoriais bioquímicas e hematológicas. Eu sou a professora Andressa e hoje nós iremos falar especificamente sobre esfregaço sanguíneo, também a respeito da coloração da lâmina sanguínea e a respeito da contagem, como que se realiza a contagem manual no microscópio dessas células sanguíneas e, claro, nós temos também a avaliar a parte morfológica, né? Se nós não tivermos conhecimento a respeito da morfologia das células sanguíneas, fica muito difícil realizar essa contagem. Muitas vezes, na contagem, nós realizamos ali com o auxílio também de um contador, né? E esse contador, ele vai nos auxiliar em relação a identificar ali a quantidade de células que eu estou vendo no microscópio. Outra questão, essas análises, tanto o hemograma quanto o leucograma, onde se tem a avaliação da morfologia celular e a contagem de cada célula sanguínea, e isso muitas vezes é feita de forma automatizada. Mas, claro, a confirmação nós fazemos de forma manual. Por exemplo, tem uma lâmina no qual ficou duvidoso a respeito da quantidade de leucócitos ou de leucócitos jovens ou até mesmo da morfologia das hemácias, e isso pode ser ali evidenciado e confirmado através da leitura da lâmina no microscópio. Então, vamos dar uma olhada na contextualização, no objetivo da nossa aula prática de hoje. A nossa prática, nós iremos conhecer a técnica realizada para se fazer o esfregaço sanguíneo, também em relação à coloração, existem vários métodos de coloração, mas na nossa aula prática nós iremos utilizar o método de Ginsa e realizar ali o hemograma pelo contagem manual de leucócitos e também a questão de avaliar a morfologia dessas células. E a respeito dos materiais, então, como eu sempre comento, a parte de materiais é muito importante, no qual aqui nós temos a lista de materiais de todas as práticas que nós iremos realizar hoje, todos os procedimentos. Então, corante de Ginsa, como eu comentei, que vai ser utilizado na lâmina, juntamente com o metanol, faz parte da técnica de coloração. A EPIs, sempre muito importante, principalmente que nós iremos trabalhar com corantes. A lâmina de vidro, que será utilizada para realizar o esfregaço sanguíneo, as lancetas, ou também eu posso utilizar, como foi na prática, a amostra já coletada, né? A lanceta seria para perfurar o dedo do paciente, realizar ali no momento, colocando ali a gota de sangue na lâmina. Cronômetro, porque nós iremos precisar do cronômetro para ter ali a contagem do tempo. Contador de células, para realizar ali também a questão da contagem. E vamos iniciar a aula com uma situação problema, né? Então, aqui nós temos a Aline, que ela é responsável técnica do Laboratório de Análises Clínicas de Urgência em um grande hospital da região. E sempre que há alguma dúvida sobre o hemograma do paciente, ela avalia a morfologia das células sanguíneas e também realiza o hemograma pela contagem manual para certificar que foi feito da forma adequada. Em alguns casos, como por exemplo a leucemia, as alterações morfológicas são muito evidentes, é muito fácil de identificar. E dessa forma fica uma questão ali para nós trabalharmos ao longo da aula prática de hoje. Como diferenciar a morfologia de células sanguíneas ao microscópio? Bom, de modo geral, a questão da morfologia, antes de nós trabalharmos essa questão da morfologia de cada célula, é preciso que se faça todo o preparo pré-clínico da maneira correta. Ou seja, como que eu coleto esse sangue? Então, nós já vimos a respeito de algumas técnicas laboratoriais, como, por exemplo, a dosagem de glicose sanguínea, no qual eu utilizo o lactato, né, e o anticoagulante no tubo de coleta, ou até mesmo a dosagem de lipídios, no qual eu utilizo o soro, que não tem anticoagulante. E para realizar o hemograma, qual que é a coleta, qual que é o tubo adequado para realizar a coleta de sangue? Bom, dessa forma eu vou mostrar para vocês cada tubo que existe ali na coleta de sangue, o que contém cada tubo para vocês compreenderem melhor a respeito, quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro, em relação aos testes, o que contém cada tubo de coleta, né? Sabe-se que nós temos variedades em relação à cor. Então, existem tubos de coleta de sangue no qual a tampa do tubo pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser verde, pode ser também cinza ou azul. E existem algumas outras cores também, mas as básicas são praticamente essas e nós vamos trabalhar um pouco isso para compreender e ter a certeza que a coleta, todo o método pré-clínico vai ser realizado da maneira adequada
para que seja feita ali depois na clínica, o esfregaço sanguíneo, a leitura, até mesmo o hemograma no equipamento seja feita da maneira adequada com a amostra coletada da maneira correta. Então vamos dar uma olhada em cada tipo de tubo de coleta. Bom, nesse primeiro tubo nós temos aqui o tubo de EDTA, no qual nós falamos EDTA, que é a sigla, né, as abreviações ali, de ácido etileno diamino tetracético, e ele vai atuar ali em íons, como por exemplo o íon de cálcio, e vai impedir que ocorra a cascata de coagulação. Então, lembrando ali que o cálcio ele faz parte do processo da conversão ali de toda a cascata de coagulação, dos fatores de coagulação, e inibindo o cálcio eu paro a coagulação. E eu preciso realizar essa interrupção da coagulação para que eu não tenha um sangue coagulado, porque eu preciso ali utilizar, na verdade, essa mistura de sangue. Eu não tenho a centrifugação do EDTA como nós temos, né, desse tubo, como nós temos em algumas técnicas. Nesse caso, nós utilizamos que nós falamos de sangue total, ou seja, é o sangue homogeneizado e coletado nesse tubo de tampa roxa que tem o EDTA presente. Então, além do inibidor de agregação plaquetária, nós temos esse EDTA que mantém também outra questão muito importante do EDTA, que ele vai manter a morfologia das células sanguíneas. E aqui é muito importante porque, como eu comentei, na lâmina sanguínea, quando nós vamos observar no microscópio, eu preciso ter essas células sanguíneas intactas, tanto a parte das células vermelhas quanto as células, os leucócitos, as células de defesa. Outro tubo importante, o verde, como eu comentei, é o tubo que contém heparina. Então, nesse caso, a heparina, ele não deve ser utilizado nos testes de coagulação e também não deve ser utilizado para realizar um hemograma, porque ele vai impedir sim a coagulação, ele vai potencializar ali, fatores de antitrombina e inibindo ali a conversão de protrombina em trombina e comprometendo toda a cascata de coagulação. Mas a heparina ela pode comprometer ali também algumas questões, como um pouco da morfologia, e a heparina ela é mais utilizada para realizar um teste chamado de gasometria. A gasometria é para observar ali as concentrações dos gases, como CO2, oxigênio presente no sangue. O tubo de citrato, ele preserva os fatores de coagulação, então ao contrário dos outros, né, ele preserva, ou seja, ele é utilizado para o teste de coagulação, então um teste ali de protrombina ou tromboplastina, é a forma mais comum de uso ali do citrato, é o citrato de sódio, então esse tubo com a tampa azul, ele apresenta citrato de sódio no seu interior, vai impedir a coagulação por se ligar aos íons de cálcio que são necessários em vários pontos da cascata de coagulação também, mas ele é um anticoagulante de escolha para o estudo da coagulação. Então, dessa forma, tanto para o teste de protrombina quanto o tempo de tromboplastina parcial, nós utilizamos a coleta nesse tubo azul que contém o citrato. E outro tubo também, que nós já comentamos a respeito dele, é o que nós temos ali, o tubo sem a presença de anticoagulante, né? Ou seja, ele vai apresentar ali um ativador de coágulo ou não, né? Ele pode ter o gel separador, ativador de coágulo ou não. E nós obteremos ali após a centrifugação a parte com as hemácias embaixo, o gel separador, por exemplo, por causa de densidade, existe essa divisão, e na parte superior, após a centrifugação, nós temos o soro, que é a parte líquida mais amarelada ali, caracterizando o soro sem a presença do anticoagulante. E é muito utilizado para testes, tanto na bioquímica quanto na imunologia, principalmente para avaliar ali a questão de marcadores específicos. Então, aqui nós temos a imagem de um tubo pós a centrifugação. Então, observem, aqui nós temos a parte dos glóbulos vermelhos, o gel separador. Então, por questão de densidade, ele fica ali exatamente entre o soro e os glóbulos vermelhos, e após a centrifugação, e aqui a centrifugação normalmente é em 3.000 RPMs por uns 5 minutos mais ou menos, e esse gel ele vai endurecer. Então, depois que se tem essa centrifugação, ele endurece, exatamente formando essa barreira entre os glóbulos vermelhos e o soro. E o fluoreto, que é o tubo com a tampa cinza, que apresenta fluoreto de sódio no seu interior, que é um inibidor glicosítico, né? Ou seja, impede que as células continuem consumindo a glicose presente no seu interior, e também é um anticoagulante, também nós temos EDTA aqui no seu interior. E dessa forma ele também preserva a morfologia celular e mantém a qualidade da amostra. E essa amostra é bastante indicada para a dosagem de glicose e também
de lactato no plasma. Então, é um tipo ali de tubo específico também. Então, essa questão é muito importante. Então, para cada tubo específico, nós temos uma dosagem específica. Então, por exemplo, eu preciso fazer um hemograma, eu vou coletar com o tubo de EDTA. E isso, normalmente, quando o médico faz o pedido dos exames, você leva na coleta aquele pedido e lá vai ter, na verdade, os exames que vão ser realizados. Por exemplo, vou fazer o teste hormonal, vou realizar um hemograma completo, ou até mesmo dosar algumas enzimas ou algumas vitaminas, TSH, T3, T4 para avaliar a tireoide, lipidograma, glicose, enfim. E de acordo com aquela lista de exames, o técnico, o biomédico, o farmacêutico, enfim, o profissional que for realizar a coleta, ele já sabe, já tem essa questão bem fixada ali no seu aprendizado, qual que é o tubo que você precisa utilizar para aquele determinado exame. E, claro, esse tubo depois vai ser direcionado para o laboratório específico, se for realizado esse exame lá na hematologia, ou se for realizado lá na imunologia, ou na bioquímica, na toxicologia, na microbiologia, enfim, os vários setores que nós temos ali nos laboratórios de análises clínicas. Então, em relação à confecção da distensão sanguínea, então, por exemplo, que eu fui lá no médico e fez a coleta de sangue com um tubo de EDTA, o tubo com a tampa roxa. Esse tubo vai ser utilizado tanto para a confecção do hemograma e do leucograma, seja de forma automatizada ou manual, e também para realizar o esfregaço sanguíneo. Então, a distensão sanguínea, eu posso utilizar esse sangue já coletado no EDTA. E dessa forma, a confecção, ela deve ser uma confecção de uma boa distensão sanguínea, sendo ali o primeiro passo para você ter um exame morfológico preciso. Se eu não tenho um esfregaço adequado, dificilmente eu vou conseguir visualizar as células sanguíneas. A espessura também do esfregaço sanguíneo é importante, porque se for muito espesso, as células ficam sobrepostas e eu não consigo identificar a morfologia celular. E o ângulo no qual eu coloco a lâmina extensora, que é a lâmina que vai por cima da lâmina no qual será realizado o esfregaço, a inclinação, que seria ali superior a 45 graus, também é importante, porque é essa inclinação que vai me auxiliar em relação à distensão e à espessura do esfregaço sanguíneo. Então, aqui nós temos uma imagem esquemática do esfregaço sanguíneo, considerado ideal, e nós o caracterizamos por partes. É como se ele fosse dividido em 3 partes. Então, o nosso esfregaço sanguíneo, ele vai ter a parte da cabeça, que é a parte mais espessa. Então, imagine que eu coloquei essa gota de sangue bem aqui no começo e fiz a distensão. Então, a direção da distensão foi exatamente essa. E no início, como eu tenho uma maior quantidade de células, é mais espesso essa área, nós damos o nome de cabeça. A parte intermediária, nós damos o nome de corpo, e a parte final, o nome de cauda. A cabeça é a região, imediatamente após ser colocada essa gota de sangue, como comentei, e com frequência há um aumento de número de leucócitos nessa parte. Então, não é considerado ideal fazer a leitura nesse início, tá? Principalmente porque ali nós temos uma grande quantidade de hemácias sobrepostas e fica difícil visualizar a sua morfologia. O corpo, que é a região intermediária, que fica entre a cabeça e a cauda, é onde as células estão melhor distribuídas, de forma mais homogênea, e é por essa razão que é a área de escolha para se realizar um exame de distensão sanguínea. Então, quando nós formos realizar a leitura no microscópio, é essa parte, é a cauda que nós iremos utilizar para a leitura, E a leitura ela é feita em zigue-zague, ou de forma vertical, ou também de forma horizontal, tá? Dessa forma, a técnica no zigue-zague nos permite observar toda a lâmina ao longo da leitura e da contagem. Então, a contagem, lá no microscópio, para se ter a quantidade de leucócitos, por exemplo, é feito toda a contagem nessa porção intermediária aqui da lâmina. Bom, e a porção final, que seria a cauda, é a região final da distensão. Veja que ela é mais clara, ela já tem ali uma quantidade menor de células, e é exatamente por isso não é tão adequado realizar a leitura ali nessa porção final, porque nós temos uma menor quantidade de células. Então, por mais que eu tenha aqui uma distância grande entre elas, eu também vou ter uma quantidade menor. Então, pode ser que a quantidade de leucócitos presente aqui na cauda é menor que a quantidade que, de fato, representa a quantidade sanguínea. Por isso que a porção intermediária é de escolha.
Bom, outra questão também é que alguns quesitos devem ser observados para garantir a qualidade dessa lâmina. Então, por exemplo, nós temos ali a questão da extensão, né, pelo menos 2,5 centímetros, que é a questão que eu falei da espessura, e também ela deve diminuir gradativamente de acordo com a extensão da lâmina. Então, aqui é só uma forma representativa de como é visto no microscópio a parte da cabeça, do corpo e da cauda, para vocês observarem a diferença entre a distância de uma célula para outra. Então, dessa forma, nós temos toda essa técnica, claro, isso é com o tempo, conforme for realizando ali a distensão, o esfregaço da lâmina, né, se tem ali o jeito, mas, claro, a técnica, ela é importante para se realizar um esfregaço adequado e o esfregaço vai auxiliar muito na leitura ideal dessa lâmina e na conformação, no auxílio também do diagnóstico. Vamos dar uma olhada agora no vídeo da prática, onde se tem toda a parte, passo a passo, como realizar um esfregaço sanguíneo de maneira adequada. Então, inicialmente, nós realizamos a homogeneização do sangue coletado no EDTA. Então, pode ser manualmente, mas nos laboratórios de hematologia, quando se tem o uso de várias amostras de sangue, nós utilizamos esse aparelho que faz a parte rotacional e a homogeneização lenta do tubo. Logo após a homogeneização, esse sangue ele é, então, utilizado para ser colocado uma gota na porção inicial da lâmina, e esse sangue, você pode muito bem utilizar ali uma seringa, por exemplo, para fazer a coleta desse sangue e colocar uma gota na porção inicial da lâmina. Então, essa é a lâmina de vidro, onde será realizada a distensão, o esfregaço sanguíneo, com o auxílio de uma lâmina extensora. Então, a lâmina extensora, ela será utilizada especificamente, é uma lâmina um pouco mais grossa e ela será utilizada para realizar a extensão sanguínea. Então, ali eu estou coletando uma porção da amostra de sangue, uma seringa, para facilitar, na verdade, a inserção ali, o gotejamento, porque, de fato, quanto mais espessa a gota, mais espesso será o esfregaço. Por isso que tem que ser uma gota pequena, ali é a lâmina extensora, e vejam um movimento rápido para ser feito ali. Então, ao colocar a lâmina extensora, puxa essa lâmina um pouco para trás, para que a sua borda seja preenchida pela lâmina extensora e logo após se faz o movimento rápido para frente. Então, ali nós temos duas lâminas ideais, vejam, a cabeça, corpo e cauda, e essa última lâmina é para mostrar uma lâmina que não é ideal. Então, vejam como ela é grossa, ela não tem, basicamente, o início, o corpo, a cauda, a cabeça, a cauda e o corpo daquela última lâmina, ela é como se fosse uma coisa só, uma coisa homogênea, né? Como se não tivesse essa divisão. Então, é para mostrar ali a diferença entre uma lâmina e outra. Após a confecção da lâmina, nós precisamos deixar ali em temperatura ambiente, parada, secando. Isso leva ali alguns minutos, até mesmo algumas horas. Aí, depois de ter toda a questão de secar a amostra adequadamente, eu preciso que ela esteja totalmente secada para realizar a coloração, nós vamos para o segundo passo, que é o segundo procedimento. Então, nós vamos realizar agora a parte de coloração. Então, a coloração pelo método de Ginsa. Como eu comentei, nós temos vários métodos de coloração, mas o que nós iremos utilizar nós falamos a coloração de panócitos, que inclui ali Ginsa, entre outras colorações. Mas vamos dar uma olhada um pouquinho em cada uma delas. Então, em relação às colorações, nós temos a coloração de Romanovsky, que foi quem criou, na verdade, essa questão da coloração das células sanguíneas, e através da coloração de Romanovsky nós tivemos ali a evolução das demais colorações, que é de Leishman, de Ginsa, que nós iremos utilizar na prática, Wright e de May-Guay. E dessa forma, essas colorações, basicamente o procedimento, os reagentes são bem parecidos e a técnica muda um pouco de uma para outra. Então, a coloração típica é o que tem o efeito Romanovsky, porque nós temos ali componentes que vão se adquirir ali quando estiverem em contato com o corante, e dessa forma nós temos componentes celulares que vão se corar pelo azul de metileno, então são dois reagentes, o azul de metileno e a eosina, por exemplo. Então, quando nós temos ali componentes que se coram pelo azul de metileno, nós damos o nome de basófilo. E dessa forma, o azul de metileno, ele vai corar ali
é um corante básico que vai reagir com componentes ácidos. Então, o azul de metileno vai corar núcleos, nucleolos, RNA ribossômico e a cromatina. E componentes celulares que coram pela eosina são componentes considerados ali, que são acidófilos e se coram de rosa amarelado, porque a eosina ela tem uma característica mais ácida e reage com componentes básicos, como alguns componentes do citoplasma. Então, por isso que o azul de metileno vai corar basicamente o núcleo e a eosina o citoplasma. E a coloração de Romanovsky, ela considera esse efeito de coloração policromada, porque nós temos essa diferença entre a coloração mais violácea e a coloração mais avermelhada, rosácea, é baseada pela combinação desses dois reagentes. E aqui é uma amostra, na verdade, de como seria essa coloração, como que ficaria as células, a morfologia, a coloração. Então, vejam que dessa forma, através dessa coloração, baseada em Romanovsky e origina as demais colorações, nós temos ali as hemácias, por exemplo, que são essas células com um ponto central, uma luz central, porque são células anucleadas, e as demais células são os leucócitos. Então, veja, os leucócitos, eles têm aqui o segmentado, por exemplo, ele está corado ao seu núcleo, que é um núcleo polissegmentado, né? Tem vários segmentos do seu núcleo, que nesse caso ele tem 3 segmentos, que apresentam uma coloração mais azulada. E o seu citoplasma mais avermelhado, mais eosinofílico, né? Dessa forma, nós temos as duas colorações agindo ali. E da mesma forma, as demais células. E o corante de Leishman, basicamente o mesmo princípio, que muda um pouco da técnica. Então, por exemplo, de Leishman, se cobre o esfregaço com o corante, se deixa por 7 minutos, e depois o esfregaço ele será fixado pelo metanol que está presente no próprio corante. Coloca essa lâmina de maneira uniforme e a mesma quantidade com água destilada e se deixa em repouso em 15 minutos e depois lava em água corrente. Já o corante de Wright, ele tem um corante puro, que deixa ali para atuar por 1 minuto, depois acrescenta 20 gotas de água destilada ou deionizada, que está tamponada de 6,8 a 7 no pH, e deixando atuar por 5 a 8 minutos e depois lava essa lâmina em água destilada ou deionizada, tamponada e deixa secar em posição vertical. E a última coloração, se cobre a lâmina com o corante de May-Gunrade e deixa atuar por 2 minutos, né, acrescentando ali 20 gotas de água destilada tamponada, deixando atuar por 1 minuto e escorrer sem lavar. Cobrir depois com guinça e deixar atuar por 13 a 15 minutos e lavar com água destilada em posição vertical. Então, vejam que, na verdade, nós temos ali mudanças, né, em relação à coloração, mas o que muda, na verdade, é um pouco da técnica. Eu coloco o corante que já tem o metanol, eu deixo ali para determinado momento, depois eu faço a lavagem dessa lâmina na água corrente. Em outra técnica, eu coloco o corante, depois eu coloco a água tamponada, depois eu lavo, enfim. A técnica de guinça, vocês vão ver que na prática ela é bem parecida. Você coloca o metanol primeiro, então nesse caso o metanol está separado, não está junto com o reagente. Primeiro se cobre a lâmina com metanol, deixa ali por um tempo, depois deixa escorrer esse metanol, coloca o reagente de guinça, deixa também por um tempo, depois escorre e lava. Então vejam que não muda muito em relação aos reagentes. Claro, existem ali as nomeações dos reagentes, mas dentro desses reagentes nós temos tanto o reagente que tem um pH ácido, quanto o reagente tem um pH básico, como eu falei, o azul de metileno, e também a eosinofilia ali, né? A parte do reagente que tem uma característica ácida que vai reagir com o citoplasma. Por isso nós temos esse contraste de cores. Então vamos dar uma olhada agora em relação à técnica, como que realiza a metodologia de guinça. Após as lâminas terem secado, ali eu coloquei alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo é uma lâmina que não foi de maneira correta confeccionada e também a forma de secagem dela não foi confeccionada de forma adequada, por isso que ela não será utilizada na coloração. As demais, as 3 outras lâminas, serão realizadas a coloração de guinça. Então, vejam que elas têm a parte inicial, a cabeça, a cauda, o corpo e a cauda. Esse é um suporte, né, para
ser colocada a lâmina, é importante que a lâmina esteja ali reta, porque nós iremos cobrir a lâmina, toda a parte do esfregaço sanguíneo com os reagentes. Ali no caso, estou utilizando um metanol absoluto, altamente concentrado, e esse metanol que vai auxiliar na fixação do sangue na lâmina. Por que isso é importante? Porque se eu não colocar o metanol, quando for realizar a lavagem da lâmina na água corrente, esse sangue vai se desprender da lâmina e vai escorrer. Depois de ser colocado ali o metanol por 3 minutos, escorre todo esse metanol e cada lâmina deve ser coberta com a solução de guinça. E essa solução de guinça ela é diluída, então normalmente se compra ela concentrada e se faz a diluição de 1 gota do corante de guinça para cada 1 ml de água destilada. Então, nesse caso, o nosso corante já foi diluído e ali eu estou cobrindo cada lâmina, lembrando, cobrir todo o esfregaço, toda a parte do esfregaço sanguíneo com o corante de guinça. E ali se permanece por 13 a 15 minutos. Após esse tempo, cada lâmina deve ser lavada em água corrente, então observem a intensidade da água. O jato de água, a pressão não pode ser uma pressão muito intensa, para não retirar ali o esfregaço sanguíneo, mas uma pressão, uma quantidade de água escorrendo ali mediana, suficiente para retirar todo o excesso do corante. E depois, com o auxílio de um suporte, de um laminário, um suporte de lâminas, colocar essa lâmina escorrer na posição vertical. E ali ela vai secar e depois que ela estiver completamente seca, se faz a leitura ao microscópio. Então, cada lâmina ela deve ser lavada cuidadosamente. Mais uma vez, observando a quantidade de água e também a intensidade dessa água. E essa lâmina será secada. Bom, mais uma vez, lembrando em relação a todo o processo de coloração, nós temos a diferença entre os corantes. Então, lembrando que a metodologia de Romanovski foi o que deu início às outras metodologias, que foram essas que eu mostrei, inclusive a de guinça, que nós utilizamos na prática, mas um corante ácido e um corante básico, ele vai estar presente em todos esses reagentes, seja de guinça, seja de qualquer outro tipo de metodologia, mas o que vai diferenciar se ele tem a presença de metanol junto ao corante ou não, se é separado, a ordem ali, o tempo também da metodologia, claro que isso vai mudar um pouco, mas vejam que é simples ali a metodologia de coloração e todo esse passo a passo é importante ser feito da forma adequada para que eu tenha uma coloração bem feita no final, para que as células sejam visualizadas, como eu comentei, lá no microscópio para identificar a morfologia celular. Isso é de extrema importância para identificar cada tipo de célula sanguínea, identificar a morfologia das hemácias. Então, lembrando que as hemácias, ela tem aquele formato que parece uma rosquinha, certo? Mais arredondada, com uma luz, que seria a luz ali do microscópio passando pelo seu interior, exatamente por ser células anucleadas, não tem núcleo, e as células também, os leucócitos, são células de defesa. Ali nós temos as variações de leucócitos e essas variações devem ser identificadas através da morfologia e contadas para aí ter a identificação da quantidade de leucócitos. Se eu tenho leucócitos jovens, por exemplo, presente na periferia, ali no sangue periférico, pode ser indicativo de alguma doença, pode ser indicativo de alguma infecção, enfim, tudo isso vai estar ali relacionado com o diagnóstico e atrelado à importância do exame laboratorial e a leitura adequada dessas lâminas. Bom, vamos agora à terceira parte da nossa aula prática. Então, nós vimos a parte de esfregar sanguíneo, lembrando ali da importância de se realizar a coleta de sangue de forma adequada e o tubo adequado, no caso nós utilizamos o tubo com EDTA, com anticoagulante EDTA, realizamos o esfregaço sanguíneo, deixamos secar e depois realizamos a coloração pelo método de guinça. Depois de secar essa lâmina já corada, nós realizaremos o quê? Terceiro passo, que é a leitura no microscópio. Então, antes de irmos para o microscópio, mostrar cada célula, a morfologia de cada célula, também algumas alterações, vamos dar uma olhada um pouco no microscópio. Por quê? Porque é um instrumento
de trabalho muito corriqueiro ali na saúde, né? Principalmente quem trabalha no laboratório de análises clínicas. É muito comum que diariamente você precise ali trabalhar com o microscópio e ele tem várias partes, né? O microscópio ele tem vários nomes, várias partes, cada parte tem a parte da luz do microscópio que eu preciso ajustar a sua intensidade, tem a parte do microscópio que eu preciso realizar ali um manuseio para ajustar o foco em relação às células que eu estou observando, em relação à minha lâmina. Tem também as objetivas, que são ali as lentes, certo? Que cada objetiva tem o seu foco, tem a sua aproximação, 10 vezes, 40 vezes, 100, enfim, ali vai variar. E dessa forma, entre outras partes do microscópio, que é importante você, além de saber o nome, claro, saber manusear e entender para que serve cada parte do microscópio. Então, para isso, vamos dar uma olhada agora nessa parte de contagem das células sanguíneas e também da morfologia, aprendendo um pouco mais sobre o microscópio. Aqui nós temos uma imagem do microscópio mostrando um pouco cada parte que ele apresenta. Então, nós temos ali a parte ocular, né, onde será observada, e aqui é muito importante, né, ajustar essa parte ocular de acordo com a anatomia de cada analista, de modo que você observe com os dois olhos, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ter esse ajuste, né, entre os dois oculares ali, mas é importante para que se tenha ali não se canse também, porque imagina, um técnico aqui, um bioquímico, ele fica muito tempo no microscópio, por isso que ele tem que fazer o uso de forma adequada. Outra questão importante, quem utiliza óculos, como aqui nós já temos a questão do ajuste, do ajuste focal, então não é necessário utilizar o óculos para fazer a leitura do microscópio. Bom, outra questão também são as objetivas, né? Então, as objetivas nós temos aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas é onde nós temos a aproximação, como se fosse o zoom ali, né? A aproximação em relação às células. Também a platina, onde é um suporte para ser colocada a lâmina, um condensador, né, no qual vai se passar a luz ali também, né, onde nós temos aqui a iluminação, né, a lâmpada, esse condensador que vai emitir essa luz de forma mais focal e no qual nós temos ali a luz que vai passar por esse condensador, vai passar pela minha lâmina e chegar até a parte ocular. Então, a intensidade da luz também vai auxiliar bastante em relação à parte focal da lâmina. Nós temos aqui as coaxiais, que é essa parte que nós utilizamos para realizar o foco das objetivas. E aqui é o charriot, né? Então, o charriot também é importante porque é manuseando o charriot que eu tenho a mudança ali, o andar da platina. Então, a platina ela vai se movimentar ali na vertical ou na horizontal, movimentando a minha lâmina e dessa forma eu consigo fazer a leitura, especificamente aquela leitura no zigue-zague que eu comentei. Lembra na leitura no zigue-zague? Ao longo da parte do corpo da lâmina para se fazer a contagem, eu vou mexer principalmente no charriot. Vai ser imprescindível para essa parte especificamente. E aqui nós temos as objetivas. Então, as objetivas, elas apresentam uma forma ampla, né? O microscópio, as objetivas consistem em lentes de cristal posicionadas bem próximos à amostra e possuem uma distância focal na ordem de milímetros, né? Então, diferentemente as lentes oculares. Então, aqui nós temos, por exemplo, de 4 vezes, de 40 vezes, 10 vezes e 100 vezes. De acordo com quanto maior, mais próximo se encontra o foco, se encontra a observação dessa célula. Então, aqui nós conseguimos, por exemplo, na de 4 vezes, posicionar a lâmina adequadamente. Na objetiva de 40 vezes, procurar a célula de interesse e focar ali e observar a morfologia na lâmina, na objetiva de 100 vezes. E outra questão importante, quando eu utilizo as objetivas maiores, como por exemplo de 100 vezes, é importante utilizar o óleo de imersão. Então, nós temos ali a lâmina, sobre a lâmina se coloca o óleo de imersão e esse óleo de imersão vai permitir que a objetiva se movimente sem ter ali nenhum dano
a lâmina também, facilitando a sua movimentação e facilitando a observação da morfologia celular. Então, aqui é só para explicar a questão da leitura, como eu comentei. Então, deslizando o Charriot, que eu mostrei anteriormente, você tem ali a movimentação da lâmina de acordo com a visualização aqui do observador. Então, conforme se movimenta o Charriot, e ao mesmo tempo, muitas vezes, além de movimentar o Charriot para mudar a posição da lâmina, mudar o foco, eu preciso ajustar esse foco no microscópio ao mesmo tempo. E dessa forma, nós temos ali duas formas para se realizar. Então, eu posso realizar ali o zigue-zague de forma vertical, horizontal ou de forma vertical também. Então, isso vai depender muito do observador, mas é importante que a leitura seja feita de forma em zigue-zague para ter a certeza que toda a lâmina será lida. Então, dessa forma, nós temos ali como que eu faço o manuseio do microscópio, né? Depois eu vou para o microscópio, eu vou mostrar para vocês também como mexer com esse microscópio, mas para vocês entenderem, né, as partes importantes que eu preciso me atentar, a questão do foco, né, também em relação a ser observado, né, o objetivo é conseguir focar e visualizar as células e visualizar a morfologia dessas células. Por isso que ter ali um manuseio ideal do microscópio, um manuseio correto, é a melhor questão a ser trabalhada, principalmente para ter uma leitura correta. Então, vamos ao vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a respeito do manuseio do microscópio, também mostrando agora, né, com o vídeo, as partes do microscópio e o passo a passo de inserir a lâmina, focar a lâmina até a questão que nós iremos ali observar a morfologia celular. Então, aqui nós temos ali o ajuste da luz do microscópio. Então, veja, conforme vai mudando ali, nós temos a alteração da intensidade da luz. Também a lâmina sendo colocada no suporte, né, na platina, e subindo essa platina até o máximo. E lembrando que ao subir o microscópio, né, mexer ali na altura dessa platina, é importante que eu mantenha ali na menor objetiva ou sem objetiva. Conforme eu for alterando as objetivas, eu vou identificando a morfologia celular. Então, veja que ali eu estou alterando de 10 para 40, por exemplo, depois para 100. Né? E conforme eu vou aumentando a objetiva, é preciso colocar o óleo de imersão. Para colocar o óleo de imersão, eu posiciono ali entre duas objetivas para ter o local ideal e ter o espaço para colocar uma gota do óleo de imersão, que vai facilitar ali percorrer pela lâmina na objetiva maior. Então, dessa forma, mexendo com o Charriot, eu tenho a mudança ali, vejam, mexendo com o Charriot para o lado esquerdo ou para o lado direito, eu consigo mexer, eu tenho duas partes, a parte superior e a parte inferior. A parte superior do Charriot, eu consigo mexer a lâmina de forma vertical e a parte inferior de forma horizontal. E dessa forma, eu consigo realizar toda aquela movimentação em zigue-zague na lâmina para realizar a leitura adequada. E ali também a questão do manuseio entre o Charriot e o ajuste do foco da lâmina para conseguir visualizar a morfologia celular da forma adequada. Bom, após, então, todas essas etapas, então nós fizemos a coleta de sangue, nós fizemos o esfregaço sanguíneo, fizemos a coloração dessa lâmina sanguínea e colocamos o microscópio para fazer a leitura. Então, vamos agora a dar uma olhada em relação à nossa leitura, né? Em ver agora a questão das morfologias celulares também. Vou mostrar para vocês um pouco, vou percorrer ao longo da lâmina, identificando algumas estruturas, identificando algumas células, né, tanto as células vermelhas quanto as células de defesa, e dessa forma nós vamos trabalhando um pouco junto agora a questão da leitura e a questão da identificação da morfologia celular.
Bom, então aqui no microscópio nós temos todo o manuseio do microscópio, como eu comentei. Então aqui eu já tenho a lâmina colocada no microscópio, então partindo daquele vídeo onde se teve todo o manuseio no microscópio, o ajuste da lâmina no seu suporte, também o ajuste aqui no chariot em relação à sua movimentação e principalmente a parte focal, onde nós tivemos aqui a identificação das estruturas celulares. Então, olhando agora no microscópio, como eu comentei, como eu fiz o ajuste do foco sem óculos, então eu posso ali fazer a leitura sem óculos. Mas se fizer ajuste com óculos também não tem problema. O único problema é que você pode ali riscar as suas lentes. Então por isso que é preferível quem utiliza óculos não fazer uso do óculos ao ler no microscópio, ok? Então olhando ali em relação à morfologia, de início nós vemos o quê? Nós vemos várias hemácias, então aqui eu já estou focando, deixa eu ajustar o foco. Eu estou focando no corpo da minha lâmina, como eu comentei. Então, essa lâmina, o corpo da lâmina, ela tem ali presente. Eu vou ter aqui presente nesse corpo dessa lâmina algumas hemácias. Então, vejam, nós temos aqui várias hemácias, né? No qual essas hemácias, ela tem ali também essa luz que eu comentei com você, no seu centro, exatamente por ser células que não têm núcleo. Estou focando um pouco melhor essas hemácias. Então, são hemácias no qual a morfologia está normal, certo? Porque nós temos algumas alterações morfológicas que levam à mudança ali e levam também a alguns tipos de anemia, como, por exemplo, a anemia falciforme, no qual nós temos ali hemácias em forma de foice. Então, elas não têm essa formação mais ovalada, mais circular. Ao lado dessas hemácias, nós temos um leucócito, nós temos dois, na verdade, leucócitos segmentados. Então, vejam que esses leucócitos, eles têm ali a questão da presença de células, né? Ele tem ali um núcleo mais denso, na verdade. Então, vejam que eu não consigo visualizar através dessa célula, não consigo visualizar através desse núcleo. E eu tenho a questão ali das divisões do núcleo. Então, é um núcleo que nós falamos que ele é polissegmentado, ele tem vários segmentos. E dos neutrófilos, ele pode variar de 3 a 5 segmentos, certo? O mais comum, de 2 a 5 segmentos, 2 lóbulos, né? Então, o mais comum é em torno de 3 lóbulos, como nós vemos ali na imagem. E também, outra questão, ele tem ali, ele participa da fagocitose de bactérias, de fungos, é uma célula de defesa importante. Nós podemos apresentar também neutrófilos em forma de bastonetes, no qual esse núcleo se encontra como se fosse um formato de um C. E nós temos outras células. Deixa eu procurar aqui outras células. Aqui, por exemplo, nós temos um outro neutrófilo, pouco menos comum os seus lóbulos. Veja que nós temos ali praticamente 2 lóbulos. A maior parte das células que nós encontramos no sangue são os neutrófilos. Então, existe uma grande porcentagem ali de neutrófilos nas células. Essa outra célula em foco é um outro leucócito também, uma célula de defesa importante, são os linfócitos. Então, esse linfócito ele está ali, na verdade, né, como se ele... Normalmente ele é um pouco mais arredondado, mas vejam que esse linfócito, ele apresenta um núcleo bem grande, bem denso, bem roxo, né, bem roxeado o núcleo, quase não tem citoplasma, certo? E os linfócitos, nós temos ali as células natural killer, os linfócitos B, os linfócitos T também, que são responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Então, veja que uma das características é o núcleo grande e escuro e pouco citoplasma presente nesse tipo de célula. Mais característico que o outro, vejam, o núcleo bem grande e o citoplasma bem pequeno e uma coloração bem escura. Então, a movimentação da lâmina
como eu comentei, deve ser feita em forma de zigue-zague para se realizar a leitura. Então, conforme nós vamos mudando aqui a posição da lâmina em forma de zigue-zague, o correto seria fazer a leitura, a contagem. Então, por exemplo, a quantidade de segmentadas que eu vejo por campo, eu vou contando. Então, por exemplo, aqui eu já vejo 3, conto 3. Aqui, então 3, por exemplo, 4 lá em cima, e vou 5 e assim por diante. Claro que com o auxílio de um contador fica muito mais fácil fazer essa contagem. Então, aqui um outro neutrófilo, aqui com 4 lóbulos. Então, vejo que esse neutrófilo lobulado, como eu comentei, de 2 a 5 lóbulos, é bem comum. Um outro tipo de linfócito, no qual ele apresenta ali grânulos um pouco mais evidentes. Então, essas células no qual nós falamos a respeito dos eosinófilos, então apresentam ali também o núcleo segmentado, mas ele também apresenta os grânulos, Então, vejo que esses grânulos mais avermelhados, ali mais eosinofílicos, apresentam ali bastante em evidência. E o eosinófilo, ele tem um núcleo bilobulado e com grânulos bem evidentes. E esses grânulos evidentes são grânulos de defesa. Os eosinófilos são células de defesa contra parasitas. Então, normalmente, quando se faz a contagem celular, se tem um aumento considerável de eosinófilos na periferia, é um indicativo de presença de parasita, de infecção parasitária. Aqui nós temos um basófilo. Então, vejam que a sua estrutura, eu tenho ali bastante grânulos, pode ver que eu quase não consigo visualizar o núcleo, embora o núcleo dele também seja um núcleo ali que pode ser segmentado, também tem núcleo segmentado, mas e também ocupa grande parte do citoplasma, mas o basófilo ele tem esses grânulos mais roxados e bem intenso. Então, veja o tamanho dos grânulos do basófilo que recobre toda a célula, inclusive ele impede que consigamos visualizar de forma mais nítida o núcleo. E o basófilo, ele apresenta então grandes grânulos que recobrem todo o núcleo. Ele é responsável pela liberação, por exemplo, de histamina, ele participa principalmente de reações alérgicas e dessa forma os grânulos têm coloração azul-púrpura. São células menos frequentes dentro dos leucócitos, mas acaba sendo indicativo ali também de reações alérgicas, entre outras alterações do nosso organismo, nosso sistema, principalmente nosso sistema imunológico. Aqui em foco, vejam nós temos algumas células, alguns pontos azul, alguns pontos mais roxo, pode ser fragmento de células, mas também existem as plaquetas, tá? Então, as plaquetas são pontos, na verdade, mais roxados ali na lâmina, que nós conseguimos ver ali ao longo de toda a lâmina. Então, deixa eu colocar em foco aqui uma plaqueta. Então, ali nós temos deixa eu ver. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma plaqueta. Então, vejam a diferença dela, Aqui ela se apresenta um pouco mais, um roxo mais claro, mais puxado para o rosa. Mas, mesmo assim, é uma célula que faz parte ali da coagulação, A plaqueta vai fazer a sua agregação plaquetária para contribuir para o impedimento do extravasamento de sangue. Que é uma célula, uma hemácia jovem, digamos assim. Deixa eu ver em foco se conseguem visualizar. Então, veja que o reticulócito, ele apresenta ali um núcleo, é uma célula pequena, menor que uma hemácia, e vai apresentar um núcleo
parece um ovo frito, na verdade, se nós formos comparar com alguma, fazer alguma analogia, que seria o reticulócito, seria uma célula hematológica, né? Seria a hemácia jovem, a célula imatura. Aqui tem outro reticulócito. Então, seria esse aqui o reticulócito. Acho que não dá, talvez a questão da luminosidade não consegue visualizar tão corretamente. Mas vejo que é uma célula no qual ela tem um pouco, às vezes ela chega a ser um pouco menor que as hemácias, inclusive, apresenta um citoplasma pequeno, um núcleo que recobre quase todo o citoplasma, um núcleo denso, né, com cromatina bem delimitada ali. Né? Então, lembrando que as hemácias, a hemácia jovem, ela tem núcleo, conforme a sua maturação que ela perde esse núcleo. Então, por isso que os reticulócitos, eles apresentam um núcleo evidente. E essa questão de reticulócitos jovens na periferia é importante porque pode ser uma questão de problemas na hematopoiese, certo? Inclusive, pacientes com doença renal crônica, por exemplo, que têm alterações ali, tem diminuição de eritropoetina, por exemplo, eles podem apresentar uma certa quantidade elevada, né, uma presença ali significativa de reticulócitos no sangue periférico, no sangue circulante. Então, aqui nessa lâmina nós vemos vários linfócitos jovens também. Então, vejam, ali no centro, são linfócitos nos quais eles apresentam um núcleo grande, apresentam ali pouco citoplasma. Nós temos ali, pode ser linfócitos mais jovens, por exemplo, ou algumas alterações, como metamelócitos. Nós também temos alguns linfócitos mais característicos em relação à sua morfologia jovem, né? Mas principalmente esses linfócitos nos quais eles apresentam a maior parte da célula formada pelo núcleo, uma quantidade bem pequena de citoplasma, uma cromatina frouxa, né, no qual nós vemos ali, é como se você conseguisse ver quase através do núcleo, né, a luz passa pelo núcleo ali, então é possível. Vejo que nesse esfregaço sanguíneo nós temos várias células que elas tiveram ali uma ruptura do seu citoplasma, né? Então aqui caracteriza um pouco um esfregaço que não foi 100% confeccionado da forma que deveria ter sido feito, o que dificulta um pouco a questão da contagem celular, o que vai dificultar ali também visualizar algumas morfologias, né? Então, por exemplo, essa célula aqui no centro, provavelmente também é um linfócito mais jovem, como um mielócito, por exemplo, né? Mas como rompeu ali o citoplasma, fica difícil de visualizar. Então, por exemplo, os mielócitos, eles apresentam uma cromatina mais grossa, né, um pouco mais densa, o núcleo não é tão visível, né, apresentam granulações específicas também, né, mas ali como foi feita a ruptura, fica um pouco difícil de visualizar. Mas pela lâmina de forma geral, dá para perceber que nós temos várias células jovens de linfócitos, provavelmente é um paciente no qual tem alguma alteração, alguma infecção ou alguma outra alteração também, né? Nós temos ali, quando se tem a presença de células jovens de defesa, como mielócitos, a parte linfóide ou mieloide, né, como linfoblastos, mieloblastos, que são tipos de leucócitos jovens na célula, isso caracteriza, por exemplo, células de doenças como a leucemia, certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, algumas células
no qual, por mais que a questão da morfologia fica um pouco ali difícil de visualizar, mas lâminas com alterações morfológicas fica bastante evidente. Por exemplo, um paciente com a leucemia apresenta células de defesa, né, os leucócitos jovens, que são células maiores, que têm um núcleo bastante característico, né, são células ali no qual os grânulos também, ou os vacúolos, né, e também os nucléolos dentro dos núcleos é possível visualizar, e ali nós temos as mudanças de morfologia também em relação aos linfócitos mais jovens, que pode caracterizar ali uma doença ou até mesmo ser confirmatório do diagnóstico de algum tipo de leucemia, por exemplo. Então vamos dar uma olhada em relação à resolução da nossa situação problema. Então, em relação aqui, o diferencial da morfologia. Então, aqui seria um pouco um resumo ali do que nós vimos ao microscópio. Então, como diferenciar a morfologia da célula sanguínea ao microscópio? Então, aqui nós temos as hemácias, como eu falei, né, no qual ela tem uma morfologia mais arredondada, um centro sem núcleo, então vejo que a luz do microscópio passa pelo centro das hemácias. Também nós vimos os neutrófilos, que são células com núcleos com lóbulos, né, podendo variar de 2 a 5 lóbulos, e também formando ali com a presença de grânulos, né, dá para visualizar ali a presença desses grânulos, e é uma célula maior, o tamanho das hemácias também, né, em relação, comparando ali ao tamanho das hemácias, nós temos os neutrófilos maiores. Isso também é importante, né, sempre comparar o tamanho das células em relação às hemácias. Por isso, nós nunca vemos apenas um ponto. Então, a morfologia celular, é possível e é preciso sempre visualizar mais de um ponto. Por exemplo, os grânulos, o citoplasma, o núcleo, a forma do núcleo, se o núcleo ele está denso ou não. Então, nesse caso, é um núcleo denso. Veja, eu não consigo, como se ele fosse mais rígido. Aqui, por exemplo, eu tenho as plaquetas, né, que eu tentei mostrar ali no microscópio. Isso daqui seriam as plaquetas. Aqui nós temos o eosinófilo, então veja, ele é bilobulado, apresenta também os grânulos mais evidentes ainda, né? Normalmente esses grânulos são mais rosados, mais puxados para o vermelho, para o rosa, certo? E os basófilos, como eu falei, ele apresenta também núcleos lobulados, mas fica difícil visualizar os núcleos porque os grânulos são bem grandes, são grânulos mais roxo, né, mais azuis, e esses grânulos azuis, eles acabam, pelo seu tamanho, cobrindo o núcleo e fica difícil a visualização. Aqui também nós temos um segmentado, né, como é comum encontrar segmentado ao longo da lâmina. Aqui um linfócito, então veja a característica do linfócito também, um núcleo bem definido, um núcleo denso, no qual ocupa a maior parte da célula. Veja a quantidade de citoplasma, uma quantidade bem pequena, né, também a coloração é importante visualizar. E o monócito, né? O monócito foi uma célula que eu não encontrei no microscópio, mas o monócito ele é bem parecido com o linfócito, se a gente for visualizar, mas ele tem uma dobra no seu núcleo, né? Então, essa pequena dobra no núcleo, não segmentando esse núcleo, mas mostrando essa morfologia, porque os monócitos, eles são os macrófagos na corrente sanguínea, né? São os macrófagos no sangue periférico. Os macrófagos, eles se formam como os monócitos vão para os tecidos. Aí eles se diferenciam no estágio mais maduro, que é o macrófago. Então, o monócito é o estágio imaturo do macrófago, ok? Então, dessa forma, nós tivemos ali um pouco da morfologia celular, né, mostrando ali um pouco a característica de cada linfócito, algumas alterações, ok? E conforme vocês vão ali manuseando o microscópio também, caminhando, né? Aproveita ali na aula prática para percorrer toda essa lâmina, né? Com tempo, com calma, percorrer em zigue-zague para conseguir visualizar toda a lâmina, fazendo a contagem, pode ser feito contagem manual mesmo, parando, contando, certo? E dessa forma também observando, olha, esse é tal célula, essa é tal célula, esse é monócito, esse é um linfócito e assim por diante. E se caso a lâmina tem alguma alteração, algo de diferente também, fazer essa
essa observação que é muito importante no diagnóstico, né, que nós chamamos de desvio à esquerda, que seria o quê? Seria as células jovens de linfócitos presentes na corrente sanguínea, como eu mostrei, dos monócitos, dos blastos, né, linfoblastos, mieloblastos, enfim. Então, a presença dessas células, das células dos leucócitos, né, jovens na periferia não é algo normal, né? E quando ocorre, nós falamos que é o desvio à esquerda, né? Porque nós temos ali células mais jovens e algo está acontecendo, algum problema ali está acontecendo para que essas células jovens saiam ali da medula e vão para a periferia, certo? E por isso que são observações muito importantes na clínica para dar um fechamento, né, para auxiliar ali o fechamento do diagnóstico. Então, na aula prática de hoje, nós vimos desde a diferenciação em relação aos tubos de coleta, que é a parte pré-clínica muito importante, também nós vimos a parte de esfregaço sanguíneo, como se realizar um bom esfregaço sanguíneo, a coloração, os métodos de coloração, focando ali no método Guinsa, que é um dos métodos de panócitos, né? Eles são variados, mas ambos, todos eles, vai trazer ali a lâmina com as duas colorações, uma coloração mais acidófila, outra mais basófila, enfim. E, por fim, nós aprendemos a trabalhar com o microscópio, as partes do microscópio, a focar a lâmina e percorrer ao longo dessa lâmina para realizar a contagem dos leucócitos e observar a morfologia celular, tanto das hemácias quanto das células de defesa. Então, ficamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula prática.